E aí, eu sou o Berg e esse é o Bergs Podcast. Sou pai de duas moças muito bonitas, uma cachorrinha muito sapeque e esposo de uma mulher maravilhosa. Bem, e também tenho TAG, que eu vou explicar mais pra frente o que é. Nesse episódio quero dar 3 dicas para quem sofre de ansiedade. E tá, já adiantando o assunto, TAG é a sigla para transtorno da ansiedade generalizada. Bem, vamos dizer que eu tenho ansiedade numa medida que é difícil de controlar, difícil de medicar. Então você vai trabalhando aos poucos, aprendendo com ela aos poucos, né, tendo ajuda especializada e vai levando, né? Então é um negócio bem chato, bem chato. Bem, eu tenho 3 dicas para dar para quem sofre de ansiedade. Dicas que eu não vou dar como especialista, como psicólogo, como psiquiatra, porque eu não sou nada disso, né? Por isso eu não vou falar de medicação, nada disso. Vou falar de coisas que eu aprendi fazendo, coisas que me ajudam na prática. Eu acabei descobrindo, lógico. Depois fui ler a respeito e é fato dessas coisas que eu vou falar, né? Mas que a gente acaba deixando passar batido ou não dá o devido valor. Essas 3 dicas, vocês vão ver que tem coisas que são simples. São 3 dicas que aparentemente são simples, mas que no dia a dia, quando temos nossos, né, surtos de ansiedade, que nós temos que aos poucos aprender a reconhecer, não as praticamos. A ansiedade, nos nossos tempos atuais, né, agora que a gente está vivendo essa pandemia, eu acho que é uma coisa que está dilacerando muita gente, está deixando muita gente mal, mal. Porque o que acontece com a ansiedade? A ansiedade é uma reação natural de todo indivíduo. Todo mundo tem um tipo de ansiedade, maior ou menor, né? Depende, varia muito a proporção dessa ansiedade. Então tem aquelas pessoas que, por exemplo, acabaram de efetuar uma compra online e já fica olhando na caixa de e-mail para ver se já tem alguma posição do pedido. Poxa, você acabou de efetuar o pedido, por mais que seja online, a coisa não vai ser mandada, enviada na hora, né? Eu faço isso. Eu acabei de efetuar, eu vou lá para ver o andamento do pedido. Por quê? Ansiedade. Ansiedade. Lá na loja online já está dando para você uma previsão de entrega do seu pedido. Para que raios tu vai ver 10 minutos depois no site se já está tudo ok com o pedido? Ansiedade. Só que a ansiedade, quando não tratada ou não cuidada ou não observada, ela pode trazer vários outros problemas, tá? Essa coisa de você ficar meio neurótico vendo o seu pedido toda hora é uma coisa. Agora ela pode provocar, por exemplo, formigamento nos membros, tontura, sensação de fraqueza, taquicardia é aquela, né, o coração fica disparando e falta de ar. Eu, um tempo atrás, eu literalmente parecia que eu estava tendo uma pneumonia, alguma coisa do tipo, porque tinha alguma coisa apertando o peito, era tão ruim, era tão difícil, eu fazia tanta força para respirar porque eu ficava dolorido, né? Ficava dolorido. E para relacionar isso com a ansiedade, eu achava que estava tendo qualquer outra coisa. Foi no início da pandemia, né, que eu comecei a ter esse sintoma. Eu não tinha esse sintoma, minha ansiedade não era tão assim, tão braba assim. E descobri que estava com TAG, comecei a ver outros sintomas mais preocupantes justamente no início da pandemia, onde todo mundo estava surtando, né, sem saber o que ia acontecer, como ia ser a nossa vida, como que nós íamos nos portar. Pois bem, a ansiedade, ela consegue causar isso quando você não cuida, consegue causar todos esses males e muitos outros. Eu citei aqui alguns que eu já conheço, já passei, já tive, ou coisas do tipo. Mas tem muitas implicações, ou seja, tem muitas complicações, aliás. Ah, a ansiedade, eu posso dizer que ela é paralisante, ela te paralisa. Porque você gera ansiedade em cima daquele objeto, ou seja, por exemplo, do seu pedido online, e enquanto aquilo ali não está na sua mão,
não se resolve, você para. Você tem um sentimento de que nada está andando, que nada está funcionando, porque aquele pedido não deu andamento. E às vezes não é nem a questão de ser uma coisa que você está precisando muito. Não. É só o simples fato de ansiar por aquele objeto, por aquele. Te faz parar em todo o resto. Parece que nada está andando, que nada está funcionando. E não é assim que funciona. A gente sabe que na prática isso não é verdade. Mas para o ansioso, nada está caminhando, nada está funcionando, nada está produzindo da maneira que tem que produzir. Quantas pessoas não são ansiosas no trabalho? Produzem, né, trabalham pra caramba, ainda assim acham que, poxa, já estou trabalhando há 6 meses nessa empresa e até agora não fui reconhecido. Poxa, estou há 2 anos nesse emprego e até agora não tive uma promoção. As coisas não funcionam no tempo do ansioso, mas o ansioso acaba não entendendo direito isso. E acaba gerando esse mal, absorvendo, né? Gerando caraminhola na cabeça. A ansiedade realmente é paralisante. Ela consegue fazer com que as pessoas parem no tempo, sabe? Não deem um passo além, não vão além, não enfrentem. Meu, é complicado. Olha, me desculpe até se eu estou sendo muito pessoal demais, mas aqui a ansiedade é uma coisa que é terrível. E as pessoas normalmente não se tocam disso. As pessoas acham que, sou ansioso, nossa, eu não aguento esperar uma. Cara, se fosse só isso, tava bom demais. Elas brincam, mas a ansiedade é uma coisa séria. Não estou falando que, se me chamaria ansioso, porque eu estou ansioso, mas não sou ansioso. Eu não sou ansiedade. As pessoas têm que entender que você acaba estando no estado de ansiedade, mas não é ansiedade. Eu não sou ansioso, eu estou ansioso. É diferente. É uma coisa que não deve ser permanente. E quando você fala que é ansioso, você assume que aquilo ali é um quadro permanente seu. Ou seja, você é sempre ansioso. Pois bem, eu quero dar 3 dicas para quem sofre de ansiedade em maior ou menor proporção, e principalmente para quem sofre de ansiedade muito, muito pesada. Essas 3 dicas vão funcionar bem. O que o Berg fez quando descobriu que estava realmente com ansiedade tão exacerbada assim? Desculpa, com licença, um cafezinho. Primeira coisa, fui procurar ajuda profissional. Primeira coisa, ajuda profissional. Sabe? E com a ajuda profissional você começa sendo guiado em vários passos, e tanto psicológico, psiquiátrico. Então a primeira dica, na verdade, é quebrar o tabu. Rompa esse preconceito e procure uma ajuda profissional. Procure um terapeuta, procure um psiquiatra. Se trate, né? Cuide de você. Porque você que é pai, que é mãe, e de repente é extremamente ansioso ou depressivo, que é um outro mal, mas que acaba sofrendo o mesmo tipo de preconceito, como que você vai desempenhar bem o papel de pai ou mãe se você não cuida de você mesmo? Poxa, você é ansioso, o que você passa para os seus filhos? Ansiedade. Eu deixei minhas filhas ansiosas sem saber, em vários quesitos aqui em casa. Deixei. Eu não sou. Eu não quero ser um santo do pau oco. Não quero falar, não, eu não sou ansioso, já estou super, hiper bem. Fui cuidar da ansiedade e pá! Estou legal. Não. Eu cuido da ansiedade todos os dias. E tem dia que é punk, tem dia que a coisa não rola, tem dia que é difícil de levantar da cama, porque você fica com a cabeça tão cheia de ansiedade, de coisas ridículas. Será que eu vou conseguir pegar a lotação e sentar no mesmo banco que eu sento sempre?
Porra, Berger, você tá de sacanagem, você tem esse tipo de pensamento. Eu tenho. Eu tenho esse tipo de pensamento. Se eu não sair exatamente no mesmo horário para ir trabalhar, eu não vou pegar determinada lotação e não vou conseguir sentar em um banco específico que eu gosto de sentar, uma posição que é confortável para mim na lotação. Ah, Berg, aí você é doente, você é doido. Pois é. E eu não tenho toque, por incrível que pareça. Mas é um banco na lotação que eu me sinto confortável, me sinto bem. Então eu fico super ansioso às vezes. Agora não. Ficava. Deixa eu mudar um pouquinho o verbo aqui. Ficava super ansioso. Hoje eu vou pegar a lotação, se bem que eu tô de férias, né? Hoje é meu último dia de férias. Vou pegar a lotação tranquilo. Tranquilo. Se tiver o lugarzinho que eu gosto, ok. Se não tiver, eu sento em outro lugar e acabou. Mas para vocês verem que a ansiedade não é gerada só por coisas grandes ou por coisas que você compra, datas especiais. Não. A questão da primeira dica é romper o preconceito e procurar ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica. De repente você está num estágio de ansiedade que com terapia você vai levar numa boa. Dependendo se você ficou como eu fiquei, tempos e tempos sem tratar, sem cuidar e achar que tá tudo bem, tá tudo ok, você vai ter que ir para um psiquiatra também, né? Que ele vai te medicar para tentar regular a química do seu cérebro. Eu não vou vir aqui falar sobre essa questão de medicação, porque eu não sou especialista, não sou médico, não sou psiquiatra, não sou psicólogo. Sou alguém que sofre TAG. E TAG, infelizmente, não é TAG Heuer, que é aquele relógio chique, né? É um transtorno bem chatinho que eu estou tratando um passinho de cada vez. E descobrindo. Eu tenho esse lado bom que eu tenho descoberto muita coisa sobre mim mesmo. Então vamos lá, repetindo, primeira dica: romper o preconceito, né? Assumir suas fragilidades e procurar uma ajuda especializada, né? Ou seja, procurar um profissional da área da saúde psicológica e se tratar. Segunda dica que eu tenho feito, parei por uns meses, agora recentemente, voltei há 3 semanas e os efeitos são fantásticos. Meditação. Você fala, Berg, mas eu sou evangélico, eu não faço meditação. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando sobre meditação transcendental ou meditação budista e outra para quem é cristão. Entenda, procurem, né, os monges do deserto, conhecer sobre eles. Cristãos também meditam. Então essa paranoia de que cristão não medita não é verdade. Se contar essa historinha para vocês, desculpem, passaram a perna em vocês. Cristão medita sim, tá? Tem N dicas. Quem quiser entender um pouco mais sobre meditação cristã, manda mensagem que eu vou ter um prazer imenso de ajudar. Olha, a questão é, a meditação ajuda você a se centrar, a você se concentrar em você mesmo, a focar, por exemplo, na sua respiração ou determinados exercícios. Sempre remetem um foco em pontos específicos, com focos específicos. Então, a meditação é uma coisa que ajuda muito. Por exemplo, quando eu estou ansioso, às vezes eu tenho alguns exercícios de meditação de 3 minutos. Eu paro onde eu estou. No trabalho, quantas vezes eu não boto fone de ouvido e respiro, controlo a respiração, né? Vou oxigenando melhor o cérebro, vou trabalhando ali aquela tensão que às vezes aquele disparar do coração que às vezes a ansiedade provoca, né? Essa taquicardia, e aos pouquinhos eu vou me colocando no lugar, organizando os pensamentos de uma forma que eu consiga pensar, consiga raciocinar e consiga não ficar paralisado com aquela enxurrada de pensamentos conflitantes que não me deixam sair do lugar por causa da ansiedade. Então, segunda dica, meditação. Berg, mas como assim? Eu sou ansioso, a minha cabeça fica a mil, como que eu vou meditar?
é um exercício. Você começa com exercícios de 3 minutos, vai passar para 5 e assim você vai trabalhando. É como musculação. Quem nunca fez academia, se começar a musculação hoje, não vai começar a fazer rosca direta com 50 quilos. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Então a meditação é a mesma coisa, você vai trabalhando aos poucos, vai aprendendo e tem N técnicas. Então de repente você não fica muito bem com ela, mas outra fica super legal, fica super bacana, né? Encaixa com o teu perfil. Então a segunda dica é meditação. É aos pouquinhos. Tem vários aplicativos gratuitos que ajudam a meditar. Tô pegando aqui o celular para falar aqui, ó. Tem um aplicativo chamado Meditation, tá? Que é fenomenal, muito bom. O melhor de todos, até hoje, para quem nunca meditou, para aprender do início, que eu usei, é o Lojong. Né? Dá para você fazer várias coisas, inclusive criar timers depois, quando você já começa com uma prática melhor, aprende a meditar sozinho, você consegue fazer uns timers com sons ambientes que ajudam pra caramba na meditação, no relaxamento. E eu comecei a usar há pouco tempo agora um aplicativo chamado Serenidade, que tem lá umas práticas diárias que é bem bacana. E eu tenho... mas por que esses três? Que são três que eu usei e funcionam muito bem. Tá? Para quem está querendo começar, o melhor é o Lojong, na minha opinião. Né? Isso você vai começar a meditar sozinho. Comece com o Lojong. É gratuito, né? Você consegue fazer um teste lá premium por 7 dias, mas ele tem a parte gratuita dele é completaça, funciona bem pra caramba. E me ajudou muito. Vamos lá, terceira e última dica. Eu vou ser sincero, essa é uma dica que eu vou falar um pé no saco. Por quê? Assim como a meditação é complicada, é um exercício, essa diz respeito também a se exercitar. Ou seja, e aí, eu sou o Berg e esse é o Bergs Podcast. Sou pai de 2 moças muito bonitas, uma cachorrinha muito sapeque e esposo de uma mulher maravilhosa. Bem, e também tenho TAG, que eu vou explicar mais pra frente o que é. Nesse episódio eu quero dar 3 dicas para quem sofre de ansiedade. E tá, já adiantando o assunto, TAG é a sigla para transtorno da ansiedade generalizada. Bem, vamos dizer que eu tenho ansiedade numa medida que é difícil de controlar, difícil de medicar. Então você vai trabalhando aos poucos, aprendendo com ela aos poucos, né, tendo ajuda especializada e vai levando. Né? Então é um negócio bem chato, bem chato. Bem, eu tenho 3 dicas para dar para quem sofre de ansiedade. Dicas que eu não vou dar como especialista, como psicólogo, como psiquiatra, porque eu não sou nada disso, né? Por isso eu não vou falar de medicação, nada disso. Vou falar de coisas que eu aprendi fazendo, coisas que me ajudam na prática. Eu acabei descobrindo, lógico, depois fui ler a respeito e é fato dessas coisas que eu vou falar, né? Mas que a gente acaba deixando passar batido ou não dá o devido valor. Essas 3 dicas vocês vão ver que tem coisas que são simples. São 3 dicas que aparentemente são simples, mas que no dia a dia, quando temos nossos surtos de ansiedade, que nós temos que aos poucos aprender a reconhecer, não as praticamos. A ansiedade, nos nossos tempos atuais, né, agora que a gente está vivendo essa pandemia, eu acho que é uma coisa que está dilacerando muita gente, está deixando muita gente mal. Porque o que acontece com a ansiedade? A ansiedade é uma reação natural de todo indivíduo. Todo mundo tem um tipo de ansiedade, maior ou menor, né? Varia muito a proporção dessa ansiedade. Então tem aquelas pessoas que, por exemplo, acabaram de efetuar uma compra online e já fica olhando na caixa de e-mail para ver se já tem alguma posição do pedido. Poxa, você acabou de efetuar o pedido, por mais que seja online, a coisa não vai ser enviada na hora. Né? Eu faço isso. Eu acabei de efetuar, eu vou lá para ver o andamento do pedido. Por quê? Ansiedade.
Lá na loja online já está dando para você uma previsão de entrega do seu pedido. Para que raios tu vai ver 10 minutos depois no site se já está tudo ok com o pedido? Ansiedade. Só que a ansiedade, quando não tratada, não cuidada ou não observada, ela pode trazer vários outros problemas, tá? Essa coisa de você ficar meio neurótico vendo o seu pedido toda hora é uma coisa. Agora ela pode provocar, por exemplo, formigamento nos membros, tontura, sensação de fraqueza, taquicardia é aquela, né, o coração fica disparando e falta de ar. Eu, um tempo atrás, eu literalmente parecia que eu estava tendo uma pneumonia, alguma coisa do tipo,